Neste acidente de estrada, o motorista perdeu o controle do volante batendo com o carro no guardrail da parte central da rodovia e foi lançado para fora do veículo. Teve fratura de ossos faciais, contusão no tórax, fratura nos 2 braços e luxação no cotovelo, além de outros ferimentos. Ele não estava utilizando o cinto de segurança. Este chefe de família, que tinha 47 anos de idade, não poderá mais mostrar seu sorriso a seus familiares. Você vai continuar não usando o cinto de segurança? Verificação de seu efeito. Este é um teste de colisão a uma velocidade de 50 km por hora. Vejamos então o impacto produzido à velocidade de 50 km por hora e que consequência este impacto trará ao corpo do ser humano. No momento do choque, o corpo da pessoa se projeta contra o para-brisas. Ele sofre batidas violentas em todo o corpo, chocando-se contra o volante e outras partes do veículo. O impacto produzido a 50 km por hora possui um poder de destruição equivalente a uma queda de uma pessoa de cabeça para baixo do 2º andar de um edifício. É natural que o corpo humano não resista a tal força. Como será então com a pessoa utilizando o cinto de segurança? O motorista, a pessoa sentada ao seu lado e as pessoas sentadas na parte de trás, todos ficam com seus corpos fixos às poltronas, resistindo ao choque. Recentemente, num acidente de trânsito, a pessoa que estava ao lado do motorista e que utilizava o cinto de segurança salvou-se sem nenhum ferimento. Entretanto, a pessoa que estava dirigindo bateu violentamente a cabeça no para-brisa e com o tórax no volante. Devido à batida violenta da cabeça, teve hemorragia abundante e fraturas no crânio. Transportado ao hospital, veio a falecer cerca de 4 horas depois. Segundo o depoimento da pessoa que se salvou, ele sempre utilizou o cinto de segurança, mas no exato momento do acidente, ele não o está utilizando. Normalmente, são mais frequentes os casos em que o motorista é salvo e a pessoa ao seu lado vem a falecer. Neste caso, observamos que aconteceu exatamente o inverso. A diferença que representa o uso do cinto de segurança aqui também pode ser verificada pelo rosto danificado do boneco. O fato de o cinto de segurança ser considerado vital é porque ele salva vidas. O cinto de segurança não pode ser esquecido, mesmo quando se dirige em velocidades reduzidas. À velocidade de 30 km por hora, por exemplo, o impacto é um pouco mais reduzido do que a 50 km por hora. Consequentemente, o perigo de um terrível choque do corpo com o para-brisas continua a existir. Isso vale também para uma velocidade de 20 km por hora. Mesmo que a velocidade seja de 20 ou 30 quilômetros, os impactos são sempre consideráveis. Nessas ocasiões, o cinto é indispensável, justamente porque, nesses casos, as pessoas dirigem despreocupadamente.
A causa da grande maioria dos casos de cegueira provocada por acidentes de trânsito é o grave ferimento que os estilhaços do para-brisas produzem no globo ocular e nas partes ao seu redor. E o fator comum em todos esses acidentes é a não utilização do cinto de segurança por parte das vítimas. Vejamos como isto ocorre. Primeiramente, a cabeça choca-se contra o para-brisa e depois ela se curva sobre o mesmo, movimentando-se como um chicote. O impacto violento da cabeça contra o para-brisas produz primeiramente um buraco no mesmo. O rosto avança por este buraco e os estilhaços que permaneceram no para-brisas espetam violentamente nos olhos. Esse movimento da cabeça sobre o para-brisa provocado pela colisão representa o mecanismo que provoca a cegueira nas pessoas quando elas não usam o cinto de segurança. Quando a colisão é frontal, o impacto é cerca de 2 ou 3 vezes maior que nos casos comuns. Mesmo nesses violentos acidentes, o cinto de segurança continua sendo eficaz. Este desenho reproduz um acidente em que um automóvel desgovernado partiu-se em 2 após bater no elemento de concreto à beira da estrada. Mas o seu motorista sofreu apenas ferimentos leves, pois estava usando o cinto de segurança. Quando visitei o motorista, uma semana depois do acidente, havia ainda no seu ombro e na sua cintura marcas provocadas pelo cinto. Embora eu tenha bons anos de experiência, pude, com este acidente, reconfirmar a eficiência do cinto de segurança. Atenção, 25 segundos, 15 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, ação. Este é um teste de queda de automóvel efetuado num barranco de 80 metros de altura, exibido pela televisão no exterior. Este teste mostra que se a pessoa no interior do carro não está utilizando o cinto, o seu corpo não consegue resistir aos impactos da queda e acaba sendo projetado para fora do automóvel. É realmente o caminho para a morte. Diante de uma cena tão terrível, somos levados a pensar que num acidente de tamanhas proporções, o uso do cinto não teria muito efeito. Porém, são conhecidos casos de acidentes semelhantes em que o cinto de segurança mostrou a sua eficácia. Houve um caso de acidente ocorrido num precipício, que aqui vai ser reproduzido, em que o cinto de segurança mostrou o seu valor. O corpo humano representado pelo boneco está bem fixo à poltrona do automóvel, como se estivesse grudado ao veículo que sofre intensos impactos. Apesar dos violentos tombos do automóvel, o corpo não é lançado para fora. Estas cenas demonstram que utilizar o cinto de segurança significa optar entre a vida e a morte.
Como vemos, o boneco ficou inteiro após a queda do automóvel. Você pode se envolver num acidente sem estar utilizando o cinto de segurança. O preço que você vai pagar por isso pode ser a sua própria vida. O cinto de segurança é um só, mas o poder imensurável deste único instrumento de segurança garante toda a segurança de uma pessoa. Vamos ver agora algumas perguntas e respostas sobre o uso do cinto de segurança. Primeira pergunta: que tipo de efeito possui o cinto de segurança? Vejamos. Numa colisão de um automóvel em que seus ocupantes não estejam utilizando o cinto de segurança, tanto o motorista como os passageiros chocam-se com diversas partes do veículo, como o volante e o para-brisas. O uso do cinto de segurança consegue reduzir os danos físicos provocados pela colisão. Vejamos. A imagem superior representa uma colisão com o uso do cinto. A imagem inferior mostra a colisão sem o uso do cinto. A utilização do cinto de segurança evita ferimentos na cabeça e a perda da consciência, impedindo ainda que as pessoas sejam projetadas para fora do veículo. Há motoristas que consideram incômodo utilizar o cinto de segurança. Porém, o seu uso deixa o motorista mais atento, proporciona um novo espírito ao dirigir, oferece uma margem de segurança e amplia a consciência quanto à própria segurança. Além disso, o cinto proporciona uma postura correta para quem dirige. Vejamos como o cinto de segurança permite uma posição segura às pessoas. É impossível sustentar o corpo apenas segurando o volante. É o uso do cinto que permite manter uma posição estável do corpo. Por manter o corpo numa posição estável, o cinto reduz a fadiga do motorista. O cinto permite maior concentração ao dirigir, dispensando a preocupação com os outros ocupantes. Devido à estabilização do corpo, permite uma pronta ação em qualquer situação imprevista. Dessa forma, o uso do cinto não somente reduz os danos em acidentes, mas também os previne, auxiliando o motorista a dirigir com segurança. Segunda pergunta: que tipo de danos físicos uma pessoa pode sofrer se não estiver usando o cinto de segurança? Aqui, nós solicitamos ao Dr. Donald Stewart, professor da Universidade de Michigan e autoridade em medicina legal, que ele nos explique sobre a importância do uso do cinto de segurança e os danos que a sua não utilização acarreta às pessoas. O professor vem desenvolvendo há 25 anos estudos sobre os efeitos que os acidentes de trânsito provocam no corpo humano. A maioria dos motoristas que morreram ou se feriram em acidentes não estava utilizando o cinto de segurança nessas ocasiões. Se a pessoa não estiver utilizando o cinto numa colisão, o seu corpo será projetado para fora da poltrona, chocando-se com diversas partes do veículo. Ela certamente ferirá a cabeça e o rosto no para-brisas e baterá com o tórax no volante ou no painel. Sofrerá ainda ferimentos na parte inferior do corpo. Recomenda-se sempre a utilização do cinto de segurança de 3 pontos. Terceira pergunta: quais são os tipos de cinto de segurança? Existem 3 tipos básicos:
o cinto de 2 pontos, o de 3 pontos e o cinto de 4 pontos. Este é o cinto de 2 pontos. Este é o cinto de 3 pontos. E este é o cinto de 4 pontos, utilizado por pilotos de corrida. Os cintos de 3 pontos podem ser do tipo estático ou do tipo retrátil. Vejamos então os tipos normalmente utilizados. Este é o tipo estático. Este tipo não possui dispositivo de retração. O cinto é ajustado ao corpo da pessoa. Os cintos do tipo retrátil podem ser sem travamento e com travamento. O tipo sem travamento é ajustado após retirar o cinto do dispositivo que apenas o guarda. Os cintos com travamento podem ser de 3 tipos: de travamento por tração de catraca, travamento por inércia do veículo e o sistema combinado. Este é o cinto com sistema de travamento por tração de catraca. Como podemos ver, o cinto trava quando puxamos bruscamente. Este é o cinto com travamento por inércia do veículo. Ao detectar o choque, o pêndulo entra em ação, travando e protegendo o corpo da pessoa. Ao menor choque sofrido pelo veículo, o pêndulo detecta e aciona o mecanismo de travamento. Qual o tipo de cinto que você utiliza? Verifique e utilize corretamente. Quarta pergunta. Qual a forma correta de usar o cinto? Em primeiro lugar, sente-se fundo na poltrona. O cinto abdominal não deverá vir sobre o ventre, devendo ser colocado na altura da pelvis. O cinto diagonal deverá passar pela região central do ombro, não devendo estar torcido. Ao fechar o cinto, confirme o barulho característico do fechamento. Quinta pergunta. O cinto deve ser utilizado também dentro da cidade? A maioria dos acidentes de trânsito acontecem em áreas urbanas. Quando o veículo se choca contra uma parede, mesmo a 20 km por hora, o impacto produzido equivale a uma força 6 a 15 vezes maior que o peso do corpo, impossível de ser suportado por braços e pernas. Segundo estatísticas de acidentes de trânsito, a maioria dos acidentes com ferimentos graves e morte tem ocorrido em vias urbanas. Neste acidente, o motorista que usava o cinto teve apenas ferimentos leves, enquanto o motorista da caminhonete faleceu no local. Mais da metade dos acidentes ocorre nas proximidades da residência ou do local de trabalho do motorista. Segundo levantamentos efetuados, 31% dos acidentes ocorrem até o 5º minuto e 43% até o 10º minuto após o motorista ter assumido o volante. Portanto, não deve haver descuido mesmo nas locomoções de curtas distâncias. Utilize sempre o cinto de segurança. Sexta pergunta. No caso de uma queda do veículo na água, é possível escapar do veículo usando o cinto de segurança? Vejamos então. Este é um teste de queda de um veículo na água com o motorista usando o cinto de segurança.
Ele consegue escapar justamente por estar utilizando o cinto, pois não sofre ferimentos e não perde os sentidos. Vejamos novamente em câmera lenta. Esse teste foi efetuado com o automóvel fazendo um percurso de 100 metros a uma velocidade de 55 km por hora e projetando-se de uma altura de 3,5 metros acima do nível da água. No momento em que o automóvel se choca com a água, a carga suportada pelo cinto de segurança é de 560 quilos, ou seja, 8 vezes maior que o peso do motorista. Será que os braços ou o corpo poderiam suportar tal carga? Se o motorista do veículo não estiver usando o cinto, ele fatalmente sofrerá ferimentos e perderá a chance de escapar. Ficou comprovado que é justamente o uso do cinto que assegura uma fuga tranquila da pessoa num caso como este. Sétima pergunta. É possível escapar do veículo quando ele cair de um barranco ou pegar fogo, usando-se o cinto de segurança? Vejamos um caso real ocorrido. Um automóvel trafegando à noite a uma velocidade de cerca de 50 km por hora não conseguiu fazer uma curva, rolou num barranco e foi cair 20 metros abaixo sobre a margem de um rio, incendiando-se. Os seus 3 ocupantes conseguiram escapar com ferimentos leves, porque estavam utilizando um cinto de segurança de 3 pontos. Vejamos então um teste de queda de veículo com seu motorista utilizando o cinto de segurança. Mesmo em casos como este, o uso do cinto previne ferimentos e desmaios, possibilitando a fuga. Oitava pergunta. O cinto de segurança pode ser utilizado durante a gravidez? E as crianças? O Dr. Donald Stewart aconselha o uso do cinto de segurança pelas gestantes, tomando-se apenas alguns cuidados necessários. Em primeiro lugar, utilize o cinto de 3 pontos. A parte abdominal do cinto deverá ser colocada na parte mais baixa do ventre para não pressionar o bebê, passando sobre o osso ilíaco e a pelvis. O cinto diagonal deverá passar pela região central do ombro. O cinto de 2 pontos não é aconselhável, pois na colisão, o corpo da gestante dobra-se para frente, pressionando o abdômen. Assim, deve ser sempre utilizado o cinto de 3 pontos. Para as crianças, são necessários dispositivos de segurança adequados às respectivas idades e estaturas. As crianças de até 1 ano de idade devem ser posicionadas virando-as para o lado oposto ao sentido de tráfego do veículo. O cinto do automóvel deve ser ajustado ao centro do bebê de forma a não criar folgas, fixando-o firmemente à poltrona do veículo. Para crianças de 1 a 4 anos, o assento deve ser utilizado dessa forma. Quando não for possível colocá-la na poltrona traseira, o assento é fixado com o cinto de 3 pontos. Para criança de 4 a 12 anos, utiliza-se o cinto destinado a escolares. Eleva-se dessa forma a sua altura e usa-se o cinto de segurança para adultos. Utilizem o cinto de forma correta.
e aproveitem um passeio seguro e agradável.